Não posso acampar sozinho novamente. Nunca contei a ninguém porque parei de acampar, principalmente porque eu acho que não acreditariam em mim. Mas preciso contar a alguém, senão vou enlouquecer. E este, provavelmente, seria o melhor lugar para compartilhar minha experiência. Quando criança, eu nunca fui uma criança de rua. Ficar dentro de casa, jogar videogame e assistir ao YouTube era o que eu mais curtia. No final dos meus 20 anos, comecei a me interessar em passar mais tempo na natureza, ou apenas estar ao ar livre em geral. Sempre gostei de acampar com amigos, desde que era jovem, mas como adulto, passar um tempo na floresta sozinho com nada, além dos meus pensamentos, é uma das coisas que mais aprendi a amar. Não me entenda mal, não ter ninguém por perto por quilômetros no meio do nada é definitivamente assustador, mas eu acho reconfortante. Não consigo encontrar palavras para explicar. Isso me dá tempo longe da minha vida doméstica e profissional e tempo para me concentrar em mim e no meu bem-estar, limpando minha mente. De qualquer forma, eu não estou escrevendo isso para descrever o meu amor por acampar. Normalmente, fico em terras familiares ou perto delas, então tenho algum tipo de familiaridade com a área. Mas recentemente tive uma briga muito séria com meu amigo Billy e depois desse dia não nos falamos mais. Eu sei que parcialmente o motivo foi culpa minha. Sua agora ex-mulher havia dado em cima de mim há um tempo atrás e eu gostei, e não contei a ele. Ele soube de tudo quando terminou e ficou furioso comigo. No dia que nós brigamos, ele veio para cima de mim, mas sorte que as pessoas ao redor separaram nossa briga. Billy ficou com muita raiva e eu nunca tinha o visto daquele jeito antes. Devido a essa briga, recorri a dirigir por horas nas estradas secundárias de West Virginia para encontrar lugares para acampar no fim de semana, longe de tudo e de todos. E encontrei essa propriedade gigante particular. Sei que é tecnicamente invasão de propriedade, mas vamos lá. O lugar fica a 1 hora de carro de qualquer estrada principal e não há casas em um raio de quilômetros. Ok, é uma coisa estúpida de se fazer, mas eu estava desesperado para fugir da rotina, e eu nunca deixo bagunça para trás, e trago quase tudo o que preciso comigo. Então, não tiro nada da terra, além do que eu preciso, sem destruir ou sujar o local. Esta viagem começou como qualquer outra. Saí da rodoviária em um ponto aleatório e continuei dirigindo. Aproximadamente 1 hora e meia depois, por volta das 7h34 da manhã, entrei em uma estrada de terra passando por um galpão podre e uma van abandonada sem rodas. Eu ri da visão assustadora e cerca de 2 horas depois, entrei em uma clareira para esconder o meu jipe da estrada. Não que alguém fosse passar de carro por ali, mas eu fiquei com receio dos donos da propriedade, caso eles vissem o meu carro. Depois de arrumar minhas coisas na minha bolsa grande, comecei a caminhar mais fundo na floresta. Devo estar no vale, pensei, enquanto eu caminhava pela densa neblina que se instalou depois que eu deixei o meu carro, fazendo um mapa mental conforme eu avançava, assim como empilhando pequenas pedras para marcar um caminho de volta para o meu veículo. Na natureza você ouvirá todos os tipos de ruídos, desde galhos caindo até animais sendo apenas animais. A maioria das pessoas provavelmente seriam paranoicas e fariam suposições sobre qualquer som que ouvissem. Embora os caipiras da Virgínia Ocidental, que chamo de família, acreditam em criptoides e no paranormal, eu 100% não acredito. Para mim, os ruídos que ouço lá fora podem muito bem ser um convite para ficar e aproveitar a paz da natureza. O som dos galhos ecoavam pelo vale enquanto eu pisava, como se houvesse um segundo conjunto de passos atrás dos meus, parando apenas segundos depois de eu parar de me mexer. Embora calmo e gostando da caminhada, não consigo deixar de espiar por cima dos ombros, apenas para não ver nada. Paranoia natural, eu acho. Podem me chamar de louco, mas eu gosto do leve desconforto, a sensação de estar sendo observado. Saber que não há nada ali além daquele pensamento persistente no fundo da minha cabeça de que algo está fora de vista, além da neblina. Mais 15 minutos depois, notei uma grande árvore com a casca raspada, como se algo tivesse cavado na árvore, tentando subir ou marcar o lugar. Os cortes eram profundos, não sei como a árvore não estava morta, se já não estava. E eu o ignorei, como sendo causados por animais. As marcas poderiam ser antigas, pois as árvores eram enormes e velhas.
Por volta do 12h53, eu me vi em uma clareira entre as árvores. Este era um lugar tão bom quanto qualquer outro. Então eu montei minha barraca sob uma árvore, fiz uma fogueira improvisada e puxei um tronco caído para perto para sentar. Era onde eu ficaria pelos próximos 3 dias. Neste ponto, a temperatura estava começando a cair. Um baque forte veio da direita, me assustando. Algo atingiu o topo da minha barraca e um fedor de podre encheu meu acampamento em segundos. Procuro a fonte e o cheiro aumenta conforme eu me aproximo. Ao redor da barraca havia uma cobra meio comida, meio morta. Não tinha cabeça e era quase tão grossa quanto meu pulso. Abalado, por um momento, começo a racionalizar o que aconteceu. Murmurei para mim mesmo. Malditos pássaros. Eu acreditava que provavelmente algum falcão havia soltado a sua presa no ar. De qualquer forma, isso fez meu coração bater com mais força. O fedor do animal em decomposição se tornou insuportável, então eu pego a minha pequena pá dobrável, pegando o cadáver, e o enterro a uma boa distância do meu acampamento. A neblina começou a se dissipar nesse ponto, mas a visão da floresta não melhorou desde que o sol começou a se pôr. E tudo começou a ficar muito escuro, enquanto eu voltava para o meu acampamento mal iluminado. Eu poderia jurar que ouvi passos ou algo se movendo no mato bem próximo de mim. Parando no meio do caminho, tento ouvir mais de perto, mas assim que paro, os ruídos também param. E como estava ficando tarde, decidi encerrar a noite. Eu me arrastei para dentro da barraca e me acomodei lá dentro, olhando para o teto da barraca, iluminado pelo pequeno fogo da fogueira. Eu podia ver a mancha molhada nele, e imediatamente presumi que era da cobra de antes. Depois de uma noite levemente fria de reviravoltas, eu adormeci. Acordei com o que eu só posso descrever como batidas, cliques e passos. Eu não tenho certeza, estava muito quieto e distante. Por mais que eu quisesse voltar a dormir, eu abri o zíper da barraca e olhei para fora. O fogo estava praticamente apagado e uma brisa gelada atingiu o meu rosto. Eu apertei os olhos e tentei ouvir novamente, e o barulho parou, ou era muito fraco para ouvir sobre o farfalhar e balançar das árvores. Eu me arrastei de volta para o meu saco de dormir e inevitavelmente desmaiei. Na manhã seguinte, quando acordei, para uma manhã relativamente tranquila e clara, fiz café da manhã, limpei a barraca, me alonguei e me preparei para sair para uma caminhada. Eu tinha praticamente me esquecido da noite anterior, atribuindo-a a outro animal ou galhos caindo de algumas árvores mortas. Depois de uns bons 45 minutos de caminhada, me deparo com um riacho. Do outro lado, havia um penhasco íngreme beirando o riacho, com provavelmente 10 metros de altura. Eu atravessei e fiquei beirando o penhasco. Andei ao longo da borda do riacho por um tempo, até que algo chamou minha atenção. No meio do riacho havia uma figura escura em pé, e de longe eu associei a um urso, mas estava longe demais para ter certeza. Eu carregava spray de urso comigo o tempo todo enquanto estava por lá, mas mesmo assim, eu ainda estava um pouco preocupado, visto que eu era o único por ali. Gritei alto para tentar assustá-lo, mas algo estava errado. A figura escura não se mexia, e depois de 1 ou 2 minutos, eu grito novamente, e agora ela se vira e anda em pé, lentamente, até a floresta e some. Não querendo ficar por ali por mais tempo do que o necessário, voltei para o meu acampamento em passos rápidos. Na metade do riacho ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me esperando ver o urso novamente, mas eu não vi nada. 10 minutos depois, outro barulho. Dessa vez, um pouco mais perto. Parei, me virei e não fiz nada. Esperei para ver se havia alguma coisa por ali. Nesse ponto do riacho, a face do penhasco era incrivelmente íngreme, praticamente subindo em linha reta, e eu ainda o beirava. Uma pedra deslizou pela lateral do penhasco e caiu a apenas 3 metros de distância de mim. Eu me assustei e caí sentado no chão e olhei para o alto, forçando os meus olhos, tentando ver se alguma coisa havia derrubado a pedra da borda. Novamente nada. Comecei a me preocupar e acelerei mais ainda a minha caminhada, para quase uma corrida. Se fosse um urso, eu não queria estar por perto dele. 1 hora sem intercorrências depois, voltei para o fogo que estava completamente apagado naquele momento. Acendi outra fogueira e empilhei pequenos troncos. Conforme o fogo crescia, eu me aquecia, pois estava mais frio do que no dia anterior. O vento começou a aumentar novamente, causando uma sinfonia de ventos uivantes e árvores farfalhantes.
Preparei um jantar e peguei meu celular que quase não tinha sinal e comecei a ouvir alguns podcasts de terror que baixei do YouTube. Histórias de terror no meio da floresta, o que é uma ótima combinação para mim. Quando o sol começou a se pôr, o vento trouxe um fedor familiar pelo acampamento, me fazendo engasgar. Com os olhos lacrimejando, procuro sua fonte, e eu o encontrei. O mesmo corpo de cobra sem vida, no mesmo lugar onde ela caiu originalmente. Algo a desenterrou e arrastou de volta para cá. Eu não sabia o que pensar, mas tudo isso era demais. Assim como eu fiz na primeira vez, eu o peguei e fui enterrá-lo pela segunda vez, só que mais distante. Cavei o buraco mais fundo e joguei a cobra lá dentro. Enquanto eu o enchia, meu coração acelerou. Uma forte expiração curta e rápida saiu bem na minha frente na escuridão, semelhante a um búfalo de touro. Eu olhei para frente para ver o que poderia ser, mas, naquela escuridão, eu não conseguia ver nada. Não sabia o que era pior, se tivesse visto algo ou não, e ainda havia deixado meu spray de urso na barraca. Rapidamente eu corri para o fogo, esperando que algo viesse atrás de mim. Peguei e abri a tampa do spray com muita velocidade e esperei. O vento uivante desapareceu lentamente e eu fiquei na ponta da fogueira em pé, com o braço esticado aguardando. Um guaxinim pulou dos arbustos, quase me dando um ataque cardíaco, e correu para o escuro. E eu ria da situação toda um pouco envergonhado, que o pequeno roedor me assustou. Eu, um homem adulto. As histórias de terror e a figura perto do riacho me deixaram paranoico demais. Eu me acalmei e voltei a comer perto do fogo. Então me acomodei de volta na barraca para a segunda noite, tentando desesperadamente dormir. De madrugada eu sinto um forte impacto na barriga e acordo com um susto, ficando sentado e sentindo muita dor no abdômen, colocando a mão em cima. Percebi que minha barraca estava parcialmente aberta e eu não havia deixado ela assim. Eu ligo a minha pequena lanterna e examino meu abdômen. Não havia cortes, apenas um grande hematoma que estava começando a se formar. Ilumino por dentro da cabana e não vi nada. Com medo, fecho o zíper da barraca e me deito com a luz acesa. E nesse momento, vejo a figura de algo crescendo na lateral da barraca, quando algo pontiagudo fura o teto, se arrastando de ponta a ponta e rasgando-a por completo. Assustado eu pego meu spray de urso e saio da barraca pelo buraco com um pulo, usando o spray para todos os lados e iluminando com a lanterna. E então, silêncio. Não havia nada. Eu não tinha certeza se era realmente um urso e se havia sido uma garra que furou minha barraca, pois estava mais para uma faca, pois a lâmina brilhava. Naquele momento eu acreditei que havia expulsado o animal e comecei a arrumar minhas coisas. Tudo estava espalhado pelo chão como se algo tivesse remexido. Eu havia dormido demais e não tinha percebido a situação, e freneticamente eu peguei tudo. Algumas coisas haviam se afastado demais do acampamento, mas o medo me fez voar e arrumar a minha bolsa com muita agilidade, mesmo no escuro. Quando eu vou pegar o último pacote de comida no chão, eu me abaixo e quando levanto o meu rosto junto à lanterna, ao longe, vejo um par de olhos brilhando no escuro, me olhando fixamente, espiando por trás de uma árvore, junto a uma figura preta como uma sombra. Ao mesmo tempo a floresta ficou quieta, um silêncio anormal, nenhuma folhagem farfalhando, nenhum animal, nem mesmo meu próprio batimento cardíaco. Eu simplesmente não conseguia respirar. Eu não conseguia nem me mover, enquanto ele olhava através de mim. Os olhos estavam arregalados e as pupilas eram tão pequenas que eram quase imperceptíveis. Uma das coisas que mais me abalou era o tamanho da sombra escura. Ela era alta, com mais ou menos 2 metros de altura, e eu não tinha certeza se ela era alta demais ou se ela estava presa na árvore. Só fui tirado do transe pelo som alto e rápido de passos atrás de mim, como se alguém se aproximasse. Trazido de volta à consciência, corri na direção do meu carro sem parar para respirar. Tropecei em uma raiz e caí em outra, sentindo uma dor aguda no meu abdômen. A adrenalina já tinha se instalado e antes que eu pudesse me levantar, uma rajada de ar frio atingiu meu pescoço, seguida pela mesma expiração alta de horas atrás. Eu corri sem parar por 10 minutos, os minutos mais longos de toda a minha vida, e eu nunca fiquei tão aliviado desde que meu velho Jeep surrado apareceu. Eu entro e enquanto me atrapalho com a chave, uma batida de abalar a alma vem da janela do passageiro e algo começa a arranhar a lataria.
Com medo de virar o rosto, eu não me incomodei em não olhar e acelerei para a estrada de terra, quase batendo em todas as árvores no caminho. Mais à frente, parei em um posto de parada de caminhões na rodovia, a cerca de 45 minutos de distância, e analisei o carro, que agora tinha um amassado na lateral junto com arranhões. Exausto, fiquei sentado ali, respirando pesadamente, tentando compreender o que aconteceu, e dormi no carro naquela noite. Eu cheguei em casa sem problemas, sentei na cama tentando explicar qualquer coisa para mim mesmo, e pensar nisso só fazia minha mente divagar para conclusões improváveis. Não acampei desde então e tentei esquecer tudo até agora. Com o tempo, meu amigo Billy se aproximou novamente de mim e nós fizemos as pazes, o que me surpreendeu, pois aquela nossa briga foi realmente horrível. E agora, se passaram 2 meses e ele me chamou para acampar, junto com um amigo dele que desconheço, em uma propriedade de sua família que fica no meio do nada. Eu me senti mais aliviado, pois agora estaria acompanhado, e se acontecesse algo como aconteceu da última vez, eu não sentiria tanto medo. Isso me levou a concordar e ir, e eu acho que será bom para mim. Enquanto digito isso, estamos a caminho de sua propriedade e acabamos de virar em uma estrada de terra e passamos por um galpão podre e uma van abandonada, igual àquele lugar. E seu amigo está sentado no banco de trás com uma roupa completamente preta, que ele diz ser de camuflagem noturna, e com uma faca no banco. Eu acho que Billy, na verdade, ainda não me perdoou.